Olá, meus irmãos, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja em nossos corações. Mais uma aula aí da nossa revista bíblica dominical, né? O segundo trimestre de 2024. Você que nos acompanha aí sabe, né, que o tema vem falando acerca da carreira que nos está proposta. E hoje, lição de número 3 tem como tema o céu, o destino do cristão. Coisa maravilhosa, né? Ouvir isso, né? Antes de nós iniciarmos, eu quero fazer uma oração por sua vida, por sua casa, toda a sua parentela. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, aqui nesse momento rendemos graças, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aprendendo um pouco mais da sua palavra. Joga por terra todo impedimento, todo embaraço, todo espírito de distração. Nos dê uma aula abençoada em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como é bom, né, sabermos que o destino do cristão é o céu. E nós vamos aprender muito nessa lição sobre como chegarmos lá, né, que é o nosso objetivo final. Amém? Começando a aula aí diz assim, ó, o texto diz assim, ó: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, verso de número 20, né? Ou seja, quando a Bíblia fala que é acerca de uma cidade, nós poderemos conjecturar de várias formas, né? Se é uma cidade, deve ter áreas como uma cidade, né? Se nós lembrarmos aqui rapidamente, a Bíblia diz que Jesus falou o quê? Quando ele se ascendeu aos céus: eu estou indo preparar lugar. Ou seja, aí já abre um leque na nossa mente de como seria o céu, né? Se lê em Apocalipse que as ruas são de ouro, os muros de pedras preciosas. Se tem muro, se tem rua, se é a cidade, é algo que eu creio que um dia a gente vai poder estar estudando sobre isso mais a fundo, porque leva um pouquinho mais de tempo, amém? A verdade prática diz assim, ó: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. A verdade prática nos dá um ensinamento muito sábio, né? A nossa mente não tem que estar presa nessa terra. Por isso que Jesus nos ensina que, ó, não junteis tesouros na terra, onde a traça come e os ladrões roubam, mas junteis tesouros no céu. Aí vem falando acerca de atitudes, de princípios que tem que ser respeitado, né? A nossa mente tem que estar ligada no céu, com os salvos. E aí vem falar muito acerca de atitudes, né? Atitudes de um salvo, atitudes que nós temos que tomar para nós realmente sermos merecedores de estar nesse local junto com o Senhor Jesus Cristo e todos os irmãos em Cristo Jesus, né? A introdução diz assim: ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas podem ser discernidas espiritualmente. É algo que nós temos que aprender. Jesus falou bem claro: não jogue pérolas aos porcos. Tem coisas espirituais que você vai falar para ímpio que eles não vão entender. Você está perdendo tempo. Então tenha sabedoria para que você não perca o seu tempo precioso, onde você poderia dar uma palavra para alguém que realmente precisa. Então tem situações que nós temos que ter o discernimento de o que falar, de o que fazer, para nós não entrarmos em ciladas. Entenda que o diabo a todo momento está tentando arrumar ciladas para atrapalhar nossa chegada no céu. Continuando aí, diz assim, ó: por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de enganar sua existência. Contudo, ao cristão é garantida a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna com Deus. Em vista disso, nosso propósito é o de mostrar o céu como destino glorioso de todo cristão peregrino. Nós somos peregrinos em terra estranha. A nossa morada não é nessa terra. Nós não queremos viver eternamente aqui, porque nós sabemos que tudo que acontece, tudo que tem ocorrido nessa terra está se cumprindo nas Escrituras. E a Bíblia é bem clara quando ele fala: aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Entenda que não é Deus que vira inimigo da pessoa, é a pessoa que se constitui, ou seja, ele se institui a si próprio como inimigo de Deus pelas coisas que ele quer do mundo. Então isso é muito importante nós frisarmos, amém? Continuando, o tópico 1 diz assim: o céu, o alvo de todo cristão.
Número 1, definindo o céu. Vamos tentar ter uma breve visualização de como seria o céu. Olha lá, a palavra hebraica, que significa céu ou céus, aparece 419 vezes no Antigo Testamento. O termo grego ora no céu aparece 280 vezes no Testamento com dois sentidos. 1, como firmamento, universo, atmosfera. 2, céus siderais e estrelados, região acima dos céus siderais, sede da ordem das coisas eternas e perfeitas, onde Deus e criaturas celestiais habitam. Nas tradições da Bíblia em língua portuguesa, a palavra foi traduzida por altura e como algo elevado. Ambas as palavras são usadas para se referir a três locais distintos: céu atmosférico, universo, firmamento dos céus, morada de Deus e morada de Deus. Dos três locais aplicados à palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro, a morada de Deus. Paulo fala muito acerca desse assunto, né? Paulo diz assim: se no corpo eu posso dizer, se fora do corpo eu não sei explicar, que eu fui elevado ao terceiro céu e eu vi coisas inefáveis, ímpares, únicas, que ao homem não é lícito, não é válido eu falar. É como se Paulo estivesse dizendo assim, por mais que eu tente explicar aquilo que foi me mostrado, aquilo que foi posto à minha visão, eu, humanamente falando, não sei explicar. A glória, né? Como se Paulo diz, a glória, o poder, a definição, eu não sei explicar. Eu nunca vi. Aí você vai ver outras passagens e fala assim, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do ser humano, é aquilo que Deus tem guardado para os seus. Será que a gente tem como tentar entender o que é que Paulo viu? O que é que João viu? É algo majestoso, irmão. Deve ser algo assim sobre... Para ele, nós estamos falando de Paulo, o apóstolo gentil, aquele que teve a audácia de falar duas coisas que é enfática na vida de Paulo. A primeira coisa que ele fala que, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha que coisa forte. E outra coisa que ele fala, não teve ou não houve uma alma vivente embaixo do sol, cujo qual não tinha ministrado o evangelho. Para o homem chegar a um nível de falar essas palavras, ele tem de uma comunhão, não é soberba, arrogância, não é de uma comunhão com Deus impressionante. É uma coisa absurda. Para ele falar que não teve uma viva alma, na época dele, é lógico, né? Que não ouviu ele falar acerca de Cristo. Depois ele vem dizer que ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está em uma autoridade, num nível de intimidade e comunhão muito grande. Eu oro a Deus para que um dia nós possamos, né? Se possível for o tempo de vida nós tivermos nessa terra, poder dizer um dia essas coisas. Enquanto nós não podemos, vamos caminhando com o nosso estudo, com nossos cursos. E o importante é todo mundo estar lá no céu, glorificar o nome de Deus. Então, nós podemos entender aqui que a definição de céu, né, lá no início da Bíblia, você já começa a entender que Deus fala o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Céus no plural e terra no singular. Então entendemos que há mais de um céu. Céu atmosférico, céu do firmamento e céu das regiões celestiais, onde está Deus, os anjos e todos aqueles que vão fazer morada lá, tá? Só deixar aqui um adendo para os irmãos, que às vezes as pessoas entram no comentário aí coloca isso e aquilo, pega só um trecho. Irmãos, eu quero dizer que eu faço essa aula aqui para trazer um esclarecimento. Não é um estudo afinco, porque se eu for estudar afinco é 2 horas de aula. Aí eu vou falar texto com texto, falar hebraico, da onde veio, da onde vai ir, como surgiu. Mas vai ficar uma aula muito longa. A intenção desse vídeo não é isso. É trazer um breve esclarecimento para que você possa, então, quando está na escola dominical, se lembrar, trazer a memória e poder, assim, ter uma aula melhor, mais produtiva, ajudando tanto o professor como os alunos que ali estão. Fica uma coisa mais argumentativa e bom. Então, eu não posso me apegar a um item, a um algo e um tal, porque eu poderia usar de várias formas bonitas de pregação, de ministração, de exegese, de hermenêutica, para poder estar falando aqui, mas não é o objetivo esse. Ainda não é o objetivo. Então, eu tento falar da forma mais simples. Podia pegar o gancho de Gênesis 1, juntar com o de Paulo e trazer uma mensagem linda aí. E você falar e ouvir, mas não é a intenção. A intenção é ficar na revista, não fugir
e minimizar o máximo de tempo possível para que nós possamos ter um entendimento da Bíblia, né? Entendimento da lição em si que vai ser aplicada no domingo, amém? Continuando aí, irmão, número 2 do tópico 1, o céu conforme o ensino de Paulo. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Não por acaso esse céu está enfatizado nas cartas do apóstolo como lugar celestial, o lar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado. O dia está para sempre com o Senhor. Por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino de modo que, ainda que não tenha ido para o céu, toda a sua vocação é celestial no presente momento de sua vida. Dessa forma, o poder que está em sua vida vem do céu e o habilita a vencer a cada dia. Quando fala vem do céu, lembra daquela passagem que Jesus fala com Pilatos, que Pilatos fala, olha, eu tenho o poder de te dar vida, de tirar a vida, eu tenho o poder de te soltar, mas me diga, fale alguma coisa. Jesus olha para ele e fala assim, nenhum poder te dado se do alto não vier. Aí você tem que entender, né? Vamos deixar um pouco a mente mais devagar para a gente entender algumas questões aqui. Por exemplo, os maiores influenciadores aqui contra Deus vieram de onde? Do alto. O próprio Deus fala que o mundo jaz no maligno. Então são seres espirituais que influenciam, vieram de onde? Do alto. Quem trouxe a salvação, o evangelho da terra, veio da onde? Do alto, Jesus. Quem hoje habita nos crentes e convence ele do pecado, do juízo e da morte? Quem é? Espírito Santo. Veio da onde? Do alto. Então nós podemos observar que quando a gente fala que muitas coisas vêm do alto, né, a vocação, não é só coisa boa não, né? Você pode observar que na guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fez o quê? Jogou 2 bombas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, jogou a bomba lá, destruiu, veio de onde? Do alto. A gente pode fazer várias alegorias aqui acerca do alto. Mas o que eu quero entender, qual é a mensagem que eu quero passar com essa breve passagem aqui da revista? É que nós somos do alto, irmão. Nós não nascemos, fomos que era para ficar nessa terra. O nosso local é lá. Então é necessário nós pensarmos com a mentalidade de Cristo, do céu. E como é que a gente vai pensar com a mentalidade do céu, de Cristo? Humanamente falando é impossível, mas com o Espírito Santo, olha que forte, com o Espírito Santo de Deus, nós conseguimos ter a mentalidade que Deus quer para nós. Então quando você tiver com dúvidas, receios, alguma situação que você acha que não vai conseguir resolver, peça ao Espírito Santo para que ele possa te responder acerca do que Deus quer. E do alto virá a resposta para a glória de Deus, amém? Terceiro item aí do tópico 1 diz assim, ó, o alvo do cristão. Depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo. Por isso, Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é, a linha de chegada que o atleta alcança o prêmio. Assim, o apóstolo persegue o prêmio com determinação, liberdade, empenho e com os olhos fixos no autor da salvação. Igualmente, o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação, que vem de cima, isto é, de Deus por meio de Jesus Cristo. O seu alvo revela o resultado de uma nova vida e por isso o crente se volta para as coisas do céu. A expressão nossa pátria está nos céus sintetiza bem nessa nova realidade. Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial. Para viver a plenitude dessa cidadania, o cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, em que finalmente terá o corpo abatido transformado conforme o corpo glorioso de Jesus Cristo. Meus amados, nós somos salvos, não pertencemos mais a esse mundo. Se você é salvo em Cristo, ou se diz ser salvo em Cristo Jesus, e o seu coração ainda arde em estar em locais onde não glorifica a Deus, sinto muito dizer, você precisa se arrepender, precisa orar a Deus, pedir ao Senhor, conversar com a liderança, com alguém de confiança, para você ter forças para vencer. Porque depois que eu me converti, isso faz 15 anos, irmãos, 16 anos, eu não sinto vontade de estar mais em nenhum daquele lugar. Tenho muitas coisas ainda para vencer, assim como nós, né, todo ser humano tem. Mas eu sinto vontade de estar em locais onde antes eu me sentia bem, não tenho. Minha mente mudou, metanoia, mudança de mentalidade. O crente salvo, ele sabe como se comportar, ele sabe onde está, né? Em onde está, ele sabe o que fazer.
E assim como Jesus falou, olha, eu vim trazer divisão. Jesus veio para isso mesmo. Entre pai e mãe, entre filho e mãe, entre parentela. Divisão não é contenda. Divisão é tipo, você começa a se diferenciar. Você não quer estar mais em locais onde muita gente está, fazer o que muita gente faz. Ah, mas eu gostava tanto daquele amigo, daquele parente. Só que as práticas deles vão ao contrário da minha fé. Então, qual é a atitude correta como um crente salvo? Se afastar. É difícil, não é fácil não, né? Mas temos que ter essa mentalidade, né? De crente salvo em Cristo Jesus. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Peça ao Espírito Santo que ele vai te conduzir da forma melhor. Vamos lá? Tópico 2 diz assim, ó. A descrição do céu segundo o livro do Apocalipse, ó. O novo céu e a nova terra. Depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse 6, em que predominaram a desordem, a tribulação e o juízo, o quadro revelado na sequência é o de um novo estado eterno. O apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar não existe mais. Esse céu, também Uranus, é o espaço astronômico. Não se trata da habitação eterna de Deus. Então, o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra. O adjetivo grego novo que aparece no texto traz a ideia de novo com respeito à forma fresco, recente, não usado. Nesse sentido, preste atenção na leitura para quando for dar a explicação somente poder captar. Vamos lá. Nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum e desconhecido. Isaías profetizou a criação de novos céus e nova terra. O apóstolo Pedro confirmou essa esperança. Esse lugar é o destino do cristão, um novo lar completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, pois és que faço novas todas as coisas. Então essa visão de céu que nós temos aqui, ou de terra, é totalmente contrário lá. Tá? Vai ter prédios, vão ter locais, é totalmente diferente. Mas como é que é? Aí tem que ser uma outra aula mais minuciosa e é uma situação muito delicada, né? Porque há muitas teorias, há muitos teólogos, há muitas interpretações bíblicas que colocam o céu assim, assado, porém como é de fato nós não conseguimos. A Bíblia nos dá lá no céu, onde a gente vai morar, vai ter rio, vai ter lagos, vai ter cachoeira, vai ter montanhas. Então nós não podemos afirmar. A gente tem que ficar com o que a Bíblia diz, o que está escrito nas Escrituras. É novos céus e nova terra. É uma definição de tudo novo, diferente do que a gente imagina, tá? Acredito que é uma surpresa muito agradável. Quem vai estar lá vai poder contemplar. Número 2 do tópico 2 diz assim: a linda cidade como nossa nova morada. No versículo 2 de Apocalipse 21, o apóstolo João faz menção à descida da cidade santa e somente a partir do versículo 9 que ele começa a descrever a beleza dessa cidade. Por meio de passagens do Novo Testamento, a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos salvos, o lugar em que os santos habitarão. Assim cremos e afirmamos que essa linda cidade será um lugar em que Deus e o Cordeiro são o seu templo, a glória de Deus a iluminará e o Cordeiro será a sua lâmpada. Na Nova Jerusalém não haverá dor, tristeza ou sofrimento. Além disso, depois da ressurreição e quando todas as coisas forem consumadas, essa Jerusalém celestial descerá do céu e ficará para sempre na nova terra. O apóstolo João descreve a Nova Jerusalém celestial como lugar de redimidos que habitam a gloriosa cidade. Então já começamos a entender que lá não vai ter energia elétrica, né? Se é a luz, a glória de Deus que vai iluminar tudo, é por isso que nós não podemos fazer 100% do que está sendo dito. Novo céu, nova terra, lá vai ter a cidade celestial, então vai ter isso, vai ter aquilo. Se a cidade tem, não pode ser assim. Esses dias eu vi um absurdo num podcast aí, um rapaz colocando Deus como se Deus tivesse cometido um ato infracionário, né? Não vou falar aqui que é até indelicado, né? Porque estamos na presença de Deus, através do Espírito Santo falando acerca dessa palavra, que Deus teve uma atitude com Maria, por Jesus ter nascido, então Deus ele é culpado e ele se tornou um X da questão que a gente sabe, né? Quando se relaciona com outra a mulher que não é sua. E ele falou assim como se ele tivesse certo. Graças a Deus, Deus é misericordioso, irmão. Tem misericórdia.
umas interpretações que a gente não entende. Entendeu? Da onde surge, alegorias, coisas que as pessoas botam na sua cabeça e acham que estão certas e falam com firmeza que quem não lê a Bíblia, quem não medita, acredita. Então, situações difíceis, delicadas, até de você ouvir, que dirá você comentar. Então, vamos ficar no simples, na palavra, não vamos inventar, não. O simples bem feito tá bom. É a melhor coisa que tem. Continuando a dizer, portanto, para nós a visão descrita em Apocalipse 21 refere-se ao céu como a eternidade, a nova Jerusalém como a nova cidade, o novo lar criado sem pecado, onde a bem-aventurança eterna será desfrutada pelos santos para todo sempre. Ou seja, um dos primeiros itens que nós vamos ter nesse novo céu e nova terra é a ausência do pecado. O pecado lá não entra. Porque pecado o quê? É o alvo. E o alvo é quem? É Cristo. Se todos estão lá é porque de alguma forma acertaram o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então que nós possamos errar mais acerca do pecado e acertar mais o alvo, que é Cristo Jesus. Tópico 3 diz assim, o céu, o fim da jornada cristã. Número 1, diz assim, estaremos onde Deus está. Em Apocalipse 21, há uma concentração da jornada cristã, em que o crente estará onde Deus habita, conforme o nosso Senhor disse que viria e nos levaria para estarmos com o Pai. Nesse lugar, habitaremos com Deus em seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e ele o nosso Deus. Tudo isso se tornará realidade no futuro, quando nossa união com Deus se dará sem impedimento, cumprindo toda a expectativa tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Irmãos, a pessoa só pode estar no meu ambiente se ela compactuar comigo ou eu compactuar com ela. Então tem muita gente se confundindo aí. Eu vejo jovens na internet falando, gente, pelo amor de Deus, a Bíblia diz que Deus é santo, Deus é puro, Deus não participa de prostituição, de imundícia. Aí a pessoa está praticando tudo isso, morre e vai para o lado de Deus. Que Deus é esse? Que aceita eu viver a vida que eu bem entender e quando eu morrer, ele tem a obrigação de me colocar do lado dele. Se eu e vocês que somos pecadores errados, tem pessoas que a gente não quer do nosso lado, que dirá um Deus puro, santo, um Deus que vê tudo. Antes que se forme a palavra na minha e na sua mente, ele já sabe o que vai acontecer. Ele é perfeito. Ele é o Senhor do tempo. Aí ele vai aceitar as pessoas só porque são ricas, porque são milionárias, porque têm influência. Quem te falou que Deus depende disso? Quem depende disso somos nós. É nós que vamos influenciados por uma marca, por um gosto, por um cheiro. Deus não se influencia por nada. Pelo contrário, ele é a influência. Ele é o poderoso. O inferno teme só em falar o nome dele. Lembra da passagem bíblica que a gente fala? Vocês creem em Jesus? Os demônios também creem e temem e tremem. Olha só, até os demônios acreditam, irmão. Então nós temos que ter um pouco mais de sabedoria nessas questões que são colocadas à nossa frente. Vamos lá? Número 2 diz assim, as lágrimas cessarão. Uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu é a de que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Essas lágrimas simbolizam a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas e outros diversos males que não terão lugar nessa nova realidade de vida, pois todas as primeiras coisas são passadas. Tudo isso será possível porque haverá também uma transformação no mundo físico, de modo que ele será inteiramente transformado e liberto da corrupção, como Paulo esclareceu a respeito da redenção do mundo material. Aqui já é um outro tipo de estudo apocalíptico, fala do milênio, de outras coisas que não convém agora. Só que eu quero me atentar só ao céu, né? Quer ver o que vai cessar toda lágrima? Toda dor, todo sofrimento? Esse boleto aí que te agonia todo mês não vai ter mais. As pessoas que te magoam, que te ferem, aquelas pessoas que jurou, né, fidelidade e amor no altar, não foram fiel e nem te transmitiram amor e continuam ainda praticando isso. Isso tudo vai passar. Eu creio que vai passar. Mas para isso nós temos que permanecer firme. Vamos sofrer um pouquinho ainda, né? Passar por uma dificuldadezinha ainda, até que a morte chegue, né? Porque se a gente não quiser passar por dificuldade nem lutas, melhor pedir para Deus nos matar, né? Porque no mundo tereis aflições, o próprio Jesus falou, mas a nossa certeza é que toda lágrima vai cessar, as angústias não vão mais fazer parte da nossa consciência, do nosso coração,
Enquanto isso, ele vai nos ensinando aqui a praticar a limpeza, o perdão. Ele vai nos ensinando aqui a fazer conforme o que ele tem nos ensinado em seus princípios, né? Nós devemos permanecer firme em busca das regiões celestiais. Número 3 do tópico 2 diz assim, ó, o céu como repouso eterno. A expressão repouso nada tem a ver com tédio, pois no céu haverá constante atividade, adoração, serviço, ilimitada aprendizagem. Trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, é pelo fato de que o crente descansará de suas fadigas, cansaço e exaustão presentes hoje. Estaremos plenamente satisfeitos em comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor. Esse lugar de repouso é o fim de nossa jornada cristã, é a experimentação da morada dos redimidos. Portanto, toda a nossa vida cristã atual de ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu com verdadeira esperança. Olha o que o autor coloca aqui, ó. Que muita gente tem essa dúvida. Eu já peguei muitos seminaristas, né? Pessoas que estavam fazendo curso, com pergunta, então eu vou morrer no céu. Quando chega lá, vamos ficar conversando um com o outro, embaixo das árvores, andando para lá e para cá. E olha o que o autor coloca aqui para nós termos entendimento. Nada tem a ver com tédio, pois se você ficar sem fazer nada, vira um tédio. Não tem nada para fazer, tédio, pois o céu haverá constante atividades. Olha o que ele coloca, adoração, serviço e limitada aprendizagem. Quer dizer que você vai chegar lá no céu, Paulo, Pedro, Tiago, João, tantos homens de Deus lá, você não vai querer ouvir. Vai querer aprender mais, saber mais. Irmãos, quem somos nós perto dos 12 de Jesus? Quem somos nós perto dos 70 discípulos de Jesus? Quem somos nós mediante aqueles homens que perderam a vida? Eles tiraram a vida dele, ganharam a vida a ser mortos por leões. Quantos testemunhos? E o melhor de todos, o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo, o próprio Poderoso. Então são coisas que nós temos que pensar com a mente de Cristo, né? Nós temos que ter sabedoria. Não pense que você vai morrer, chegar lá no céu e ficar sem fazer nada, não. Lá vai ter atividade. A principal é a adoração e glorificação. Amém? Conclusão. Para se viver a esperança celestial, precisa nascer de novo. Viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza. Sem isso é impossível crer nas coisas espirituais, pois estas só podem ser discernidas espiritualmente. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. Irmãos, então, essa lição para crente salvo. Não vai falar de céu para ímpio, para pessoas que são contra a vontade de Deus, não, que para eles tanto faz. Eles acham que vão morrer e eles acreditam que morreu, acabou. Mas aí eles vão ter uma bela surpresa. E depois não vão dizer que foi avisado. Lembra no tempo de Noé, o que a Bíblia diz? Então, Noé falava que que chegaria chuva, mas nunca choveu na terra, Noé. Mas Deus mandou criar uma arca. Que criar a arca, Noé? E um homem só com sua família criando uma arca monstruosa. Eu sei que acreditar no que a pessoa fala é difícil, mas você começar a ver o cara criar uma situação, mediante aquilo que ele falou, e não se tocar é muito complicado, é muita mente cauterizada, né? Poxa, ele falou que vai chover e nunca choveu. Beleza, ele é maluco. Não, mas Deus mandou criar uma arca onde vai levar todos os animais e vai caber todo mundo. Ah, tá bom. Mas aí você não acredita no que ele fala. Mas conforme o passar do tempo, você vai ver que a arca está se cumprindo. O incrédulo tinha que crer. Mas é que a mente da pessoa estava tão pervertida, tão cauterizada com as coisas do mundo, comer, beber e se prostituir, que não queria ver e nem ouvir o que Deus estava falando. E nos dias atuais é assim. Que nós possamos pedir a Deus que Deus venha salvar a nossa geração, salvar a nossa parentela, a nossa casa, que Deus possa ter misericórdia de nossas almas, da minha alma, para que eu não venha conduzi-la para o inferno, da sua alma, para que você tenha sabedoria de conduzi-la ao céu, não só a sua, mas de toda a sua família. Que Deus possa te abençoar, que você possa ter aprendido um pouco desse resumo, né, da Escola Bíblica Dominical, que nós possamos dar uma olhada para Deus. Eu quero orar por sua vida. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, a Ti rendemos graça por esses momentos que passamos aqui, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco, Senhor, e nos ensinar, nos levar a morar no céu, Pai. O céu é o nosso lugar.
Muito obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um que essa voz alcança juntamente com a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa ter te abençoado. Até uma próxima vez, em nome do Senhor Jesus.